Bom dia, queridos, tudo bem? Chegamos ao nosso 33º dia e com muitas batalhas, muitas guerras, muitas vitórias já, muitos testemunhos, muita realização em Deus, e nós cremos que até o final desse jejum tem muitas portas ainda para serem abertas, muitas conquistas para alcançarmos, e eu creio que o que Deus tem preparado para nós no final desses 40 dias vai nos surpreender de uma forma extraordinária. Tudo aquilo que nós sonhamos, pedimos, e até aquilo que nós não chegou no nosso coração ainda, Deus tem preparado para nós. E dentro desses 33 dias de muita tentação, de muita vitória, de muito sacrifício, nós chegamos a um tema muito importante, porque quanto mais perto nós estamos do final, mais o diabo vai se levantar para nos colocar contra esse objetivo em Deus. E hoje nós vamos falar dos tijolos da armadura de Deus. O que seria essa armadura de Deus? É um conjunto de poderosas ferramentas espirituais que Deus nos concedeu para conseguirmos enfrentar essas batalhas espirituais e permanecermos firmes na nossa fé. Então, quando nós vamos para Efésios capítulo 6, versículo 14, diz: estejam, portanto, firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Quando nós vemos aqui falando, com a verdade, nós vemos que ele fala do cinturão da verdade, que nos protege contra toda mentira, nos mantendo firmes na fé, na integridade e na retidão, onde nós vemos que a verdade ela confronta todo o pecado, todo o mal, sabendo que o diabo é o pai da mentira. Quando nós trabalhamos e exercitamos a verdade, nós colocamos em xeque todas as tentativas de Satanás. Quando nós estamos principalmente em um jejum, buscando um resultado, buscando em Deus ali os objetivos que nós colocamos nos pedidos, mas também os objetivos de Deus, o diabo vai levantar mentiras a respeito da nossa pessoa, através de pessoas falando mal de nós, colocando a nossa integridade, o nosso caráter em xeque ali, ou em dúvida para com as pessoas, mas ao mesmo tempo mentiras de que esse jejum, de que todo esse sacrifício não vai valer a pena, perdão, queridos, de que esse jejum não vai valer a pena, de que nós não vamos conseguir alcançar os resultados, de que Deus não está nos ouvindo, de que Deus não nos pediu isso, de que nós estamos errados, de que nós estamos vivendo em pecado ainda, ou essas mentiras. Então, essas batalhas espirituais que acontecem, principalmente dentro de um jejum, que é sim uma batalha, porque a Bíblia diz que existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Se nós estamos jejuando e orando todos os dias, o que você acha que tem acontecido com a sua vida espiritual, com o seu templo, que é a sua vida, a habitação do Espírito? Aqueles moradores que estavam aí de forma indevida estão saindo, vão sair. Então nós precisamos entender que essa reconstrução, assim como nós vemos no livro de Ezequiel, Deus terminando o livro falando da restauração, e no começo do livro nós vemos Deus confrontando um povo totalmente iníquo, totalmente promíscuo, que ia contra a vontade dele, que já não queria mais saber de Deus e de relacionamento com Deus. Nós vemos Deus colocando ali inúmeras situações através do profeta Ezequiel, que iria contra a vontade dele. Parece até que Deus já não queria nem mais nada com aquele povo, e mesmo assim no final do livro ele traz ali um entendimento de restauração. Então, quando nós olhamos para a verdade, nós olhamos para o cinturão da verdade, esse cinturão nos mantém firmes na fé, nos mantém vestidos ali, dessa couraça da justiça também, mas nos colocando para viver sim em integridade e retidão, batalhando contra todas as construções malignas e trabalhando com a construção da verdade em nossa vida, de que nós nascemos para ser, e do objetivo de Deus para a nossa vida. E quando nós falamos da couraça da justiça,
Nós vemos no livro de 2 Tiago, capítulo 4, versículo 7, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. A couraça da justiça, ela nos protege contra toda tentação, nos capacitando a resistir o inimigo, para que nós venhamos permanecer firmes na obediência de Deus, na vontade de Deus. Então, a couraça da justiça, a Bíblia diz que os filhos de Deus, aqueles que praticam a justiça, trazem a diferença, fazem a diferença. Deus faz separação daqueles que praticam a justiça para aqueles que praticam a iniquidade. Então, a couraça da justiça, ela nos serve para proteger também as palavras de Deus em nossas vidas. Quando nós vemos as construções ou vemos esse jejum, estamos 40 dias aí construindo algo em Deus, a couraça da justiça, ela não vai servir somente para julgar as nossas causas ou para nos servir de proteção para as nossas causas, mas a couraça da justiça vai nos abrir as portas para que todas as construções de Deus, da vontade de Deus, na sua vida, na minha vida, de tudo aquilo que Deus liberou para a nossa igreja, se mantenha firme, principalmente contra os levantes de Satanás, porque ele sabe que você, como templo de habitação do Espírito Santo, você sendo templo de Deus, você sendo filho de Deus, tendo um chamado, a partir do momento que você se levantar, você só vai se levantar para trazer destruição ao inferno. Através da verdade, da prática da verdade, a justiça será feita. E a justiça é de que todo aquele que nele crê não pereça, mas venha ser salvo para ter a vida eterna. Então, quando você se levanta na verdade, praticando a justiça em tudo, você revela uma identidade de que é ser filho de Deus. Então, essas armaduras que Deus coloca em nós nos classificam como sendo parte do exército da salvação, sendo parte do exército de Deus, sendo parte do exército dos filhos de Deus. E a justiça, portanto, quando praticada, vai nos colocar em resistência ao diabo, ao inferno e aos planos de Satanás. Isso nos levanta, isso nos coloca em confronto direto ao inimigo. Então não tem como o diabo resistir ao levante dos filhos de Deus quando nós praticamos a justiça. Então nós precisamos permanecer firmes na obediência, na palavra de Deus, de tudo aquilo que Deus nos entregou e tem entregues. Lá em Efésios capítulo 6, versículo 17, nós temos outra ferramenta de Deus, né? Que diz: tomem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete da salvação nos protege contra todas as dúvidas, nos lembrando a nossa identidade em Cristo e nos assegurando a esperança da salvação. E a palavra de Deus nos dá base para isso. Então, nós vemos Jesus no deserto sendo tentado depois dos 40 dias, e nós vemos Jesus usando a palavra contra o diabo. Nós vemos que o diabo tentou colocar Jesus ali em um confronto direto com a sua vontade, com o seu desejo, com a carne dele, o que gritava, o que ela clamava ali no deserto. E nós vemos que durante esses 40 dias, muitos dias, eu te digo por mim, né, por experiência, durante esses 40 dias, muita tentação, muitos desejos, muito levante do inimigo contra a minha vida, contra os meus planos, meus projetos, contra todos os meus objetivos, e mesmo assim eu tenho mantido a esperança e tenho visto o resultado da minha fé. Tenho alcançado coisas grandiosas, maravilhosas em Deus. Muitos dos meus sonhos, de tudo que eu pedi a Deus, eu tenho visto não somente tomar forma, mas alguns já têm se realizado na minha vida. E eu tenho agradecido a Deus todos os dias, no meio da dor, porque a minha esperança está em Cristo. A minha esperança é de que a minha salvação virá. Eu alcançarei a minha salvação, como o apóstolo Paulo diz nessa corrida
que ele percorre, né, para alcançar aí a grande salvação, para estar com Cristo nos céus, nas alturas. Então, meu querido, o capacete da salvação, ele vem para nos bloquear os pensamentos do inimigo, as flechas, os dardos inflamáveis ali que o diabo lança, os pensamentos, como eu falei lá no começo, de desistir, de que não vai dar certo, de que tudo isso é em vão, de que nós não vamos alcançar, de que Deus não vai cumprir a sua parte, de que nós não somos dignos, merecedores, ou de que tudo isso é em vão, porque nada tem mudado. Eu usei o exemplo de Ezequiel aqui. Quando nós olhamos para o capítulo 47 do livro de Ezequiel, nós vamos ver que Deus chama ali o profeta e ele caminha 500 metros, 1000 côvados, e nós vemos que ali, nessa caminhada, é o mesmo nível de água, não muda durante 1000 côvados. Quando há uma mudança, ele precisa percorrer mais 1000 na mesma medida, na mesma quantidade. E quando nós falamos de tomar o capacete da salvação, dentro dessa caminhada com Deus, é de olhar e falar assim: nós vamos persistir, nós vamos continuar, nós vamos avançar, mesmo que nada ao nosso redor tenha mudado ou pareça estar mudando, nós vamos continuar, nós vamos perseverar. E aí, quando o diabo se levanta, nós pegamos a espada, que é a palavra de Deus, a espada do Espírito Santo, ou seja, quando nós nos alimentamos, como o salmista diz: Senhor, escreve a sua palavra no meu coração para que eu não peque contra ti. O Espírito Santo nos lembra no momento exato, na hora exata, dentro de toda aquela situação, vem a palavra de Deus no nosso coração, nos dá ânimo, nos dá força, nos vigora, nos coloca ali em pulso firme de resistir, falar: nós vamos conseguir, não vamos nos render, nós vamos permanecer em pé, firmes na palavra de Deus, porque a fé é isso. A fé, ela não é uma coisa absurda. Nossa, não, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e para aquilo que nós não vemos. Então, se nós não vemos, tem que ser algo. Não é assim, isso não é fé, isso é loucura, não é fé. A fé é loucura para aqueles que não creem e não ouvem a palavra de Deus. Porque se a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus, nós precisamos caminhar na palavra de Deus, na espada do Espírito. O Espírito Santo nos guia em cima da palavra de Deus. Em João 8:26, Jesus diz que ele falou apenas o que ele ouvia do Pai. E no versículo 27 diz que as pessoas não entendiam que Deus estava falando de Deus Pai, porque elas tinham a palavra, mas não eram guiadas pelo Espírito. Elas não tinham o Espírito Santo dentro delas, guiando elas em toda a verdade. Então a salvação, o capacete da salvação, consegue eliminar esses pensamentos do diabo através do Espírito Santo, nos lembrando a palavra de Deus. Nós precisamos ler a Bíblia, por isso que nós temos gravado vídeos todos os dias e te encaminhado esses vídeos, porque esses vídeos servem como uma espada. O diabo se levanta todos os dias, principalmente nessa última semana, todos os vídeos vieram de encontro ao meu problema do dia. Aquilo que eu estava sofrendo uma tentação, um ataque, eu assisti o vídeo e falei: ah, a resposta está aqui. Vinha a resposta exata. Houveram 2 dias que foram assim, ó, cruciais. O de ontem e do dia, acho que 26, 27. Mas foi assim, ó, exato. Bateu certinho na tecla do que estava acontecendo no meu dia. De informações, de tudo. Gente, essa guerra. Eu olhava, via o vídeo, ouvindo a palavra de Deus, eu entendia. É isso que está acontecendo. O diabo está se levantando e agora eu já sei como batalhar contra. Então, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ela vem dentro de nós dessa forma, através da palavra que você tem recebido diária, através da sua leitura diária, através das pregações. Por isso a importância de anotar a pregação, para você ler durante a sua semana, porque Deus está te entregando ali a espada, para você saber manusear. Então nós estamos lá nos cultos, nesses vídeos, te ensinando a manusear a espada. Então essas ferramentas que vêm, uma interligando na outra, principalmente essa da armadura de Cristo,
ela vem para te reforçar, para te ajudar a permanecer firme na fé. E eu queria fazer agora uma oração para que nós venhamos buscar em Deus o revestimento dessa armadura, para que tanto a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, quanto o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, os sapatos da fé, eles venham revestir a sua vida, venham cobrir agora a sua vida e te dar essa capacitação, amém? Senhor, nós buscamos agora, Senhor, nesse período, durante esse vídeo, durante o dia, Pai, que nós venhamos ser revestidos da sua proteção, da sua força, Pai, revestidos do capacete da salvação, da couraça da justiça, Senhor, da armadura da fé, os sapatos da fé, Senhor, de toda a verdade, de toda a paz, tudo o que o Evangelho nos promete, Senhor, e que essa oração, Pai, esteja sempre dentro de nós, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que em cada confronto que nós estamos passando, todos esses dias, Senhor, toda luta, Pai, que nós venhamos conseguir resistir ao diabo, resistir ao mal, que nós venhamos permanecer firmes no seu poder e que em nome de Jesus nós venhamos alcançar, Pai, a sua palavra transcrita em nossos corações e em nosso espírito, para que nós não venhamos pecar contra Ti, mas cumprir a sua vontade. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, meu querido.